Bom dia, igreja. Sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade hoje de estar aqui com vocês. Deixa eu só dar uma ajeitadinha. Para quem está aqui na igreja hoje, já talvez ouviu falar do Juba, já me viu aqui na frente, mas não sabe direito quem eu sou. Eu sou um estagiário aqui na igreja, eu sou seminarista. Eu estou cursando o Seminário Bíblico Palavra da Vida, estou no 4º ano. E nesse processo de formação que eles têm lá, a gente faz estágios nas igrejas durante o ano para a gente treinar não só o estudo da Palavra de Deus, também como ministério já na igreja. Então eu sou muito grato a essa igreja e quero deixar aqui minha gratidão a todos vocês que têm me recebido tão bem, que têm me dado a oportunidade de servir a Deus aqui nesse lugar, que têm me recebido em suas casas, na hospedagem. Gente, muito obrigado. Deus tem usado muito a vida de vocês na minha vida para me transformar. Sei que tem gente aqui que já me recebeu, que sabe do que eu estou falando. Quanto vocês são usados por Deus na minha vida, é uma coisa incrível. Muito obrigado mesmo. Eu tenho um tema para falar hoje aqui, que eu acho que ele é, pelo menos para mim, assim, muito caro. E a essência disso é ficar claro para a gente, para mim e para você, que Deus de fato está interessado em transformar a nossa vida. A gente muitas vezes fala do amor incondicional de Deus, aquele amor que chegou na nossa vida, entrou na nossa vida num dia em que a gente não merecia nada. E isso é verdade. O amor de Deus é incondicional. Você não fez nada para merecer Ele porque você não podia fazer nada. Mas Deus, pelo amor que Ele te amou, um dia Ele chegou para te resgatar sem você merecer. E por isso o amor de Deus é desse jeito. Mas eu creio que o amor de Deus é muito melhor do que o amor incondicional. Porque não só Ele te ama como você é, mas Ele está tão comprometido com a sua vida que Ele quer transformar você. Ele quer transformar você em algo muito melhor. E Ele tem para você as melhores coisas no coração dEle. Esse é o amor de Deus. O amor que te salva assim, do jeito que você é, mas que não vai te deixar assim. Vai te transformar em cada vez mais alguém santo e consegue amar Deus de todo o coração. Essa é a essência do que eu quero ensinar hoje aqui. E eu vou começar repartindo com vocês a letra de uma música que é de uma banda paulistana aqui chamada Karnak. Se eu cantar para vocês, eu acho que metade da igreja vai embora, a outra metade começa a interceder. Então eu só vou declamar aqui a letra, tá? Eu acho que tem aí para vocês acompanharem. Olha só essa letra aqui profunda, que pensamento incrível. O umbigo do universo é o nosso umbigo. O umbigo do universo é o nosso umbigo. Não somos nada, nós somos tudo. Nós somos o umbigo do mundo. Eu era convencido, agora não sou não, porque cheguei à perfeição. Vocês pegaram a profundidade da coisa, né? Gente, por mais que seja uma letra até jocosa, meio irreverente, meio boba, na minha opinião, essa letra descreve a mais profunda condição humana. Aquela coisa que a gente imagina que o centro de tudo, o centro de toda a vida, o centro de todo o universo é o meu umbigo. Afinal, se o universo é infinito para os dois lados, qual o problema do meio ser exatamente o meu umbigo? Por isso eu quero propor para você hoje aqui que a grande proposta de Deus para a tua vida é a desumbigalização da sua vida. É engraçado, né? Eu quis fazer uma coisa engraçada, porque talvez a palavra que devia estar ali, na verdade, é uma palavra chamada renúncia. Mas renúncia é uma palavra que a gente não gosta muito de usar sobre a nossa vida. Então pensa nisso. Vamos tentar tornar memorável para a gente, através dessa ideia da desumbigalização da nossa vida, uma verdade que Deus quer ensinar para a gente desde que a gente se converte. A verdade que é necessário que Ele cresça e eu diminua. Por isso, abra sua Bíblia, ali em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 14 ao versículo 17. Tem para vocês já acompanharem a referência. O texto eu não coloquei, queria que vocês acompanhassem suas Bíblias. Quem não trouxe Bíblia, presta atenção aqui na leitura, que esse texto eu acho que é um dos grandes textos da Escritura para mim. Começa assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. De verdade, eu creio que esse é um dos grandes textos da Escritura, e eu acho que ele pode ensinar muito para a gente, mas eu preciso confessar para vocês que ensinar isso aqui para vocês não está no meu poder. Não tenho capacidade de dizer a profundeza disso para vocês. E é por isso que eu quero orar mais uma vez com vocês, pedindo que Deus fale ao seu coração hoje, através da palavra dele. Curve sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir para Deus falar com a gente. Deus, eu venho diante de Ti, Pai, confessando, Senhor, que as minhas palavras não têm poder, que as minhas atitudes aqui não têm poder, Deus, e todo poder, toda glória, todo louvor, Deus, é Teu. Por isso, Pai, apenas me usa aqui para falar com o Teu povo. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade de falar com essas pessoas aqui, Deus, de modo que, pelo poder da Tua palavra, Deus, hoje vidas sejam transformadas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente falar exatamente do texto, eu queria te ajudar a entender um pouco do panorama que Paulo está escrevendo para chegar nesse texto incrível. Primeiro, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto, e é o que a gente tem na nossa Bíblia como 1 Corinto, porque essa igreja está mostrando muitas coisas que, para o apóstolo Paulo, começaram a ficar difíceis de lidar. Essa era uma igreja que apresentava divisão, partidarismo, desleixo com a santidade, conivência com o pecado. Essas coisas estavam dentro da igreja de Corinto. E Paulo escreve para a igreja de Corinto uma carta muito dura, uma carta em que ele cobra as pessoas a retomarem o centro da fé, a abandonarem essa ideia de partidarismo, a abandonarem esse desleixo com a vida cristã, a vida de santidade. Os coríntios reagem a isso, parece que algumas coisas de fato foram resolvidas, mas parece que o ministério do apóstolo Paulo começa a ser criticado por algumas pessoas, dizendo: quem é esse Paulo que vem aqui e dá ordem para a gente? Quem é esse Paulo que está dizendo tanta coisa assim? E aí a gente tem 2 Coríntios, que o tema dela basicamente gira em torno da defesa do apóstolo Paulo do seu próprio apostolado, ele dizendo: olha quem eu sou, olha a pessoa que é digna de ser seguida, olha alguém que tem que ser o exemplo para a tua vida como um líder. E ele escreve 2 Coríntios. 2 Coríntios é uma carta que Paulo vai contando coisas que ele fez, coisas que ele viveu, coisas que ele passou, e entremeado com isso, verdades eternas que sustentam o que ele está dizendo. A gente está lendo um pedacinho aqui, que é uma das verdades eternas que Paulo declarou. A verdade de que todas as pessoas podem ser transformadas pelo Evangelho, e é por isso que ele estava falando tanto para aquela igreja voltar à sua fé, voltar à sua prática santa. Porque ele cria nisso, cria que pessoas podiam ser transformadas pelo Evangelho. Tendo esse panorama, entendendo por que Paulo está falando disso, eu queria dizer para vocês a primeira verdade eterna que está nesse texto. E a primeira verdade eterna, acho que está no próximo slide, diz assim: o amor de Cristo molda a minha vida. Paulo começa esse texto falando: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Duas palavras muito especiais nesse texto é a ideia de ele se sentir constrangido. A ideia de se sentir constrangido é uma ideia de um aperto tal que ele não tem opção, ele tem que seguir por um caminho. Na época dele, essa palavra vinha daquelas duas cerquinhas por onde um boi passava para ir para o matadouro, e tinha um cara atrás empurrando com ferro, assim, o boi, com uma ponta e ponteado. O boi não tinha o que fazer, só podia ir para frente. Esse era o constrangido que Paulo se refere aqui. E ele olha para o amor de Cristo e ele fala: eu me sinto assim, eu me sinto constrangido, apertado aí só numa direção. E eu julgo isso. Eu olho para o amor de Cristo, penso nele, e quando eu penso, eu chego às minhas conclusões. E eu queria relembrar com você de que amor ele está falando aqui. O amor de Cristo, que Paulo fala que constrange ele nesse texto, é o amor de Cristo na cruz. Mas isso às vezes
quase jargão dentro da igreja evangélica falar da cruz, sem de fato deixar que a cruz constrange a gente. Então eu quero relembrar com você um pouquinho do que é a obra da cruz. Queria que você lembrasse comigo que no princípio só existia Deus. Deus santo, suficiente em si mesmo. Toda a glória, todo o esplendor dele, sem ele precisar de nada. Impureza, santidade, amor e tudo que você sabe sobre Deus. Deus era, Deus existia. E no transbordar desse amor, a Bíblia conta que Deus resolveu criar. Pela sua livre vontade, Deus começa a criar as coisas e fala, haja luz, e a luz começa a existir. Deus fala para os corpos celestes existirem, eles passam a existir. Deus fala para as estrelas brilharem em tal magnitude, elas fazem isso. Deus fala para os planetas girarem em torno dessas estrelas, as constelações, as galáxias. Então ele vem para o planeta Terra, foca ali, fala sobre os mares, sobre as montanhas, fala sobre toda a criação animal. E tudo é uma sinfonia orquestrada por Deus de tal maneira que Deus olha para isso e fala, isso é bom, isso é bom. Então, ao sexto dia, Deus cria o ser humano, sua imagem e semelhança, com dignidade, propósito, valor, destino, tudo. A imagem e semelhança de Deus. E de toda a criação, o ser humano é o único que tem coragem de dizer não para Deus. Deus, eu não quero o teu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Essa é a condição humana. Voltando à ilustração, talvez nesse dia amarrou-se a nossa cabeça ao nosso próprio umbigo, de forma que a gente começou a olhar para a gente mesmo e não querer mais Deus, e de alguma forma a gente pensou que a gente podia ser o Deus da nossa própria vida, definindo o certo e o errado, o quando e o como, e tudo mais que antes era só da autoridade de Deus na nossa vida. Nesse dia, a Bíblia fala que a morte passou a reinar. Mas não só a morte física, porque essa de fato é consequência do pecado, mas uma morte muito maior, a morte que é a separação espiritual com Deus. E a Bíblia chama isso de inimizade. Isso atingiu nós, a raça humana, de tal forma que a Bíblia declara que não há um justo sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Depois da queda, o ser humano que olhava à luz da glória de Deus, escolheu olhar para a sombra de si mesmo. E agora, nessa condição, desesperadamente tentamos nos convencer de que status, dinheiro, avanços tecnológicos, competências administrativas, alguma vantagem atlética, sucesso acadêmico, roupas, corpo perfeito, sexo, carros, ou até uma barba super moderninha, qualquer uma dessas coisas dá dignidade e valor a essa sombra. Mas não é assim. Deus chama isso de inimizade com Ele. Mas é aí que entra o amor de Deus, porque é exatamente para esse ser humano que sou eu e você que um dia Deus demonstrou seu amor. E aí Cristo vem ao mundo, o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, o justo, aquele que não tinha pecado, viveu uma vida perfeita que eu e você a gente não vive. E vivendo uma vida perfeita, ele não precisava sofrer as consequências da morte, porque ele não pecou. Mas em amor ele entrega a sua vida. E na cruz ele recebe sobre si a morte, que era a minha morte. A Bíblia fala que Jesus não ficou lá, porque ele era santo, perfeito, a morte não teve poder sobre ele, e ele ressuscitou. Hoje está vivo e reina sobre tudo e sobre todos. Mas é quando olha para tudo isso, para essa obra da cruz, que Paulo fala, o amor de Deus me constrange, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não merecia. Eu sei que esse amor atingiu minha vida dessa forma. Então ele chega a uma conclusão lógica, ele fala, se Cristo precisou morrer pela vida que eu tenho, quer dizer que a vida que eu tenho precisa morrer. Essa vida que eu tenho não presta. Essa vida precisa ser transformada. E dessa conclusão lógica de Paulo, eu quero te ajudar a pensar duas coisas nesse momento. A primeira pergunta muito simples. Ter entendido o Evangelho, entregado sua vida a Ele, significa que você está em Cristo.
Se você está em Cristo, esse amor já atingiu tua vida. Você pode desfrutar, você pode viver esse amor. E você pode deixar ser constrangido por esse amor. E essa é a segunda pergunta que eu tenho aqui para você. Se esse amor te constrange. Se olhar para a cruz, olhar para lá e se ver, talvez a podridão que só você sabe da sua alma, sendo derramada num castigo sobre o Filho de Deus, se isso te constrange. Isso constrangia Paulo. Mas eu creio, e creio sem dúvida alguma, que é muito possível esse amor ter entrado na vida de alguém, esse amor ter salvo essa pessoa, mas esse amor não constranger mais ela. O amor pode não te constranger, e o resultado disso é aquela vida miserável que Paulo fala em Romanos 6 ou 7, que ele fala, Romanos 7, quando ele fala que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que deseja sim ele faz. Essa vida cheia de lutas e questões internas é uma vida que é vivida talvez longe desse amor. Não sem ter ele na sua vida, mas que ele não afeta mais. E é exatamente para esse caminho que o texto vai. Repare o versículo 15 agora. Ele fala assim: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A consequência natural desse amor ter entrado nessa vida é entender que Cristo entrou na sua vida para que você não viva mais para si mesmo. Acho que quando eu me converti, isso faz relativamente pouco tempo, eu sou crente há quase 6 anos, eu entendi muito bem que Cristo tinha morrido pelos meus pecados. Mas um dia, olhando para esse texto, eu falei, peraí, como assim? Cristo morreu para os meus pecados, mas para eu não viver mais para mim mesmo? E me soou estranho isso. Porque eu entendia que Cristo morreu pelos pecados, não Cristo morreu para eu mudar minha vida. A essência, talvez, que está descrita nesse texto é de volta essa ideia de quando, antes de Cristo, eu vivia escravo do meu pecado. Eu não podia fazer nada a não ser estar na condição de pecador. E desse jeito que olhávamos para o nosso próprio umbigo, talvez existisse amarras segurando a gente de um jeito que a gente não podia levantar a cabeça. E Cristo vem, entra na sua vida, e isso é cortado de você. Só que tem gente que ainda escolhe continuar vivendo, olhando para o próprio umbigo. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está fazendo um chamado às pessoas, dizendo, a vida que você tem agora não é mais para você, é para Cristo Jesus. Para te ajudar, talvez, a medir isso na sua vida, eu quero levantar aqui 3 aspectos de uma vida que é marcada por ser vivida para si mesmo. A primeira característica que eu entendo de uma vida marcada por ser vivida para si mesmo é uma vida marcada pelo pecado. Tito 2,14 diz assim: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Cristo morreu para que, de fato, os pecados da nossa vida sejam abandonados. Uma vida marcada pelo pecado é uma vida vivida em si mesma. É uma vida que alimenta pecados. É conveniente com o pecado não só seu, mas os dos outros. Porque a cruz ela não vê o poder da cruz na sua própria vida e passa a não cobrar mais de ninguém. Talvez essa seja a vida de pouca santidade que existia lá em Corinto. A Bíblia fala que de escravos a gente passou a ser livres em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso é verdade. Depois que você crê em Cristo, o teu status diante de Deus é salvo, santo, perfeito e justo, como Cristo é justo. Mas a Bíblia te chama a ter uma vida digna desse teu status. A tua prática tem que mostrar isso. Se a gente ainda vive uma vida de pecado estando em Cristo, eu creio que esses pecados podem ser chamados só pecados de estimação. Não são mais pecados que têm domínio sobre nós. A Bíblia declara claramente que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas temos pequenos prazeres
pequenas vontades, pequenos desejos que nós mesmos alimentamos. E é por isso que eu chamo isso de pecado de estimação. Se você está nessa condição, o que você precisa fazer nessa condição é só se lembrar da primeira parte dessa mensagem. Que por esses pecados que hoje te dominam, te controlam, que você se vê preso neles, o preço foi pago, o sangue de Jesus foi derramado e há libertação. Não seja fatalista, não seja alguém que se conforma com a condição de vida que você está vivendo agora. Deus derrama na sua vida todo o poder, o mesmo poder que criou um universo para você ser feito nova criatura. Não desanime, creia em Cristo, que há vitória sobre o pecado. A segunda característica que eu creio de uma vida voltada para o seu próprio umbigo é uma vida baseada naquilo que é vazio, naquilo que é tolo, naquilo que é fútil. 1 Pedro 1,18 diz que Cristo morreu para nos resgatar de uma maneira vazia de viver. Ele não está falando de pecado aqui. Ele está falando de uma vida vazia. E tem muita gente que está em Cristo, que crê em Jesus, mas que o que alicerça e fundamenta a sua vida são coisas vazias, são coisas que diante da eternidade vão se desmanchar. Uma vida baseada, por exemplo, na autoimagem é assim. Minha imagem é tão cara, é tão importante para os outros, que os outros passam a controlar minha vida e não mais Deus. E aí você vê isso, talvez, manifesto das mais variadas formas. De gente que compra as roupas mais caras que puder, a pessoas que vão investir tudo que tem em ter um corpo perfeito, ou seja lá o que for, ter fama, sucesso, tudo isso, vazio diante de Deus. Pó. Mas existe gente que está vivendo essa vida. Conhece Cristo, mas não encontrou nele ainda o porquê viver e continua vivendo pelas suas coisas vazias. Uma outra vida baseada em coisas vazias, a Bíblia fala isso muitas vezes, é uma vida baseada em dinheiro, em ter mais, em ter mais. O maior milionário dos Estados Unidos, em meados do século passado, era Rockefeller. Aí alguém perguntou para ele, Rockefeller, quando que você vai parar? Só quero um pouquinho mais. E qualquer um que perguntava para ele, quando que você para? A little bit. Mais. Vazio diante de Deus. Ele fala para você cultivar riquezas que sejam eternas, não riquezas passageiras. Uma vida baseada no controle pode ser uma vida vazia e sem sentido. Como é que é isso? Uma vida de uma pessoa que quer que tudo ande exatamente dentro daquele planejado, daquele controle, daquele gosto pessoal. E quando qualquer coisinha dessas desequilibra, você vai ver essa pessoa irada, você vai ver essa pessoa ansiosa, você vai ver essa pessoa se descabelando, talvez. Porque está baseado em uma coisa que não é eterna, está baseado em uma coisa que é passageira, vazia. E talvez essa ansiedade que eu falei agora seja uma forma de você também poder olhar para o seu coração e medir o que te deixa ansioso. São coisas de fato que valem a pena ficar ansioso? São coisas que você pode pôr diante de Deus e falar, Deus, eu quero tanto isso que estou perdendo meu sono. Como a gente vê homens santos na Bíblia fazendo isso. Mas eu vou contar para vocês, tanto para mim quanto creio que para muitos aqui, a maioria das coisas que nos deixam ansiosos são coisas que não são eternas. São coisas que a gente não tem controle nenhum, mas que controlam o nosso coração, o nosso sentimento. E aquela vida que Cristo entregou para resgatar a gente de uma vida vazia, para dar vida e vida em abundância, a gente não vive. Porque continua vivendo de uma forma vazia. Se tem uma aplicação clara disso, é você encontrar isso na sua vida. Se você tem alguma coisa que você está construindo sobre a areia, se você está construindo sobre o vento, se você está armazenando palha, coisas que não vão ser eternas, não vão te dar a alegria que só a eternidade de Deus pode te dar. E isso você pode viver hoje, aqui e agora, porque Cristo conquistou isso para você. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia na vida dele dentro da sua. Isso é eterno. Isso você nunca vai perder.
Tem uma terceira marca de uma vida que eu creio seja voltada para o seu próprio umbigo. 1 Pedro, de novo, capítulo 4, de 1 a 2, fala assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os seus maus desejos humanos. A gente falou de uma vida marcada por pecado, a gente falou de uma vida marcada por se basear em coisas vazias, mas tem mais uma coisa, e isso é muito profundo, que a morte de Cristo tem poder para mudar na sua vida, que são seus próprios desejos. Isso talvez seja muito particular, muito profundo, porque eu estou falando daqueles mais profundos desejos do seu coração. Aquelas coisas que talvez ninguém conheça, mas que fazem você direcionar toda a sua vida. Se Cristo morreu para te libertar desses desejos, eu preciso te dizer que nem os desejos mais fortes da tua vida são incontroláveis. Que você tem a desculpa, o direito de se render a eles como se você fosse controlado por eles. Em Cristo, isso é escolha sua. Você pode lutar contra isso. Esses desejos são tão profundos que moldam coisas que são muito preciosas para a gente. Por exemplo, os nossos sonhos. Por exemplo, os nossos planos, a nossa agenda, o que é a nossa prioridade e até mesmo a nossa personalidade, moldadas por desejos que Deus não quer mais que a gente tenha. Olha só o que diz Tiago 4, 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. A gente precisa confessar que a gente tem desejos errados. E que esses desejos estão de tal forma dentro de mim, presente em mim, entrando por frestas e aberturas dentro de mim mesmo, que talvez eu nem consiga enxergar, que acabam mudando quem eu sou. Eu conheci muita gente, nesse pouco tempo de vida cristã, muita gente que eu tive contato falando sobre vida, que elas estavam escravizadas por um sonho. Aí você vai falar, pô, Juba, mas sonho não é de Deus, sonho não é uma coisa que Deus coloca no meu coração? Pode ser, mas pode não ser. E quando esse sonho passa a controlar a sua vida no lugar de Deus, eu preciso te dizer, não é de Deus, porque Deus quer que Ele controle a sua vida, Ele seja a alegria da sua vida, Ele seja o descanso da sua vida, a paz da sua vida. E às vezes os sonhos nos tiram de perto de Deus. Sim, Deus, eu creio em Ti, mas só um pouquinho que eu vou ali fazer o que eu quero. De volta ao Éden, de novo a mesma coisa. Algumas características que eu acho que mostram desejos enraizados na gente, que são só desejos, mas que marcam uma vida condicionada para isso e se transformam em personalidade às vezes, é, por exemplo, a pessoa que diz assim, eu falo mais do que eu devo, e às vezes machuco pessoas, mas eu sou autêntico. Tem também aquela pessoa que se diz super organizada, mas o desejo do coração dela é controlar a vida de todo mundo que está em volta. Existe a pessoa que fala que em determinada situação de pressão, coisas acontecem, de repente, para resolver tudo, ela explode em ira com alguém. Pois é, que eu sou meio esquentada, é meu jeito. Cristo morreu na cruz com tal poder para a sua vida que até do seu jeito você não é mais escravo e você pode ser santo diante de Deus. Qualquer coisa que te controle desse jeito, que te leva para longe de Deus, Deus quer mudar na sua vida. Mas agora entenda, eu estou falando de coisas que eu sei que são preciosas para as pessoas.
Às vezes o meu jeito é caro para mim, eu não quero que ninguém mexa nisso. Eu nasci assim. Mas Deus quer me mudar. Não porque Ele quer que eu abandone todos esses prazeres que isso me dá, mas porque Ele está dizendo para mim, você está se contentando com pouco. O que eu tenho para você é muito mais. O que eu tenho para você é uma vida extraordinária e você está se contentando com essa migalha que esse seu pequeno desejo dá. Por isso que Deus te convida e me convida a abandonar até aquilo que pode ser muito caro para a gente, que a gente chama, às vezes, de quem a gente mesmo é, para viver uma vida para Ele. Eu não estou dizendo para vocês que completamente todos os desejos ou todas as personalidades são erradas. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero que fique claro para você hoje é que eu não quero que você seja ingênuo, achando que tudo que nasceu com você está jóia e eu sou assim. Deus está dizendo para você que não, que Ele quer mudar sua vida no mais profundo do seu ser. Imagine o seguinte, que você tem uma mochila super pesada nas costas. E você quer se livrar desse peso. A Bíblia fala para você tirar a alça do pecado na sua vida. Mas não só essa. A alça de tudo mais que atrapalha você ver Cristo. Isso está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Olha só. Desculpa, eu não coloquei aqui na minha... Mas se você puder correr ali em Hebreus 12, 1. Olhe só como Deus declara isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos for proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. São duas coisas que podem tirar sua vida de Cristo. O pecado, sim, mas muitas outras coisas podem atrapalhar. Só que veja bem, Paulo está dando um diagnóstico aqui da essência humana, falando que Cristo morreu para que a gente não viva mais para nós mesmos, não viva mais olhando para o nosso umbigo. Mas Ele tem uma solução para isso, Ele tem uma proposta para a nossa vida. E Ele fala que a gente deve viver, então, não centrado em nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A resposta de uma vida, para uma vida, centrada no seu próprio umbigo, que olha só para você e para o seu mundinho, Deus diz, é levantar a cabeça. Levante os olhos, tire o olho de você mesmo e olhe ao seu redor. Levante os olhos para olhar para Deus, e nessa hora que você levantar os olhos para olhar para o teu Salvador, com certeza você vai ver em volta de você pessoas e que você pode servir. É assim que vai ser a continuidade do texto. Veja bem como Paulo diz, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora, já não o consideramos assim. O que Paulo está dizendo, quando ele fala dessa ideia de ponto de vista humano, é um julgamento carnal das pessoas, um julgamento por valores humanos. Ele está dizendo, se você vive para Cristo, se você deixou a sua velha vida, agora o jeito que você vai se relacionar com as pessoas não é mais centrado no seu próprio umbigo, olhando para você e tentando ver onde tem outro. É levantando os olhos e de fato olhando para elas, servindo elas, amando elas. Essa é a vida que Deus tem para você. E talvez agora seja uma questão de experiência. Talvez tem pessoas que experimentem algumas coisas e falem, é nisso que eu tenho felicidade. Pode ser dinheiro, sucesso, reconhecimento das pessoas, festa, música, comida, marca, carro, casa, justiça própria, controle, segurança, não sei aquilo que você diz, é isso que me faz feliz. Mas Paulo está dizendo, isso que você está dizendo que te faz feliz, não vai te fazer tão feliz como uma vida vivida olhando para os outros, não julgando os outros de uma forma humana, mas olhando para eles como Cristo olha. E aí, nessa vida em que Cristo olha para as pessoas, a gente vai conseguir ver
algumas atitudes que marcam uma vida vivida para Cristo. Levante seus olhos, a gente já falou. Pode passar? Muito bem. Uma vida marcada por ser vivida para Cristo. Isso são alguns pontos que eu levantei. Tem muitos outros que a Escritura ensina. Mas, por exemplo, quando levanta os olhos e olha em volta, você encontra pessoas para servir de todo o coração. Não para receber aplauso por estar servindo, mas porque você quer amar, quer cuidar, quer ser generoso, quer ser humano com ela. Uma vida vivida para Cristo busca relacionamento significativo, sim, mas não pela carência que tem, pelo vazio que sente e precisa de pessoas, mas porque em relacionamentos significativos são os relacionamentos que eu vou poder cuidar das pessoas, me doar pelas pessoas, orar por elas, chorar com elas. Isso é uma vida vivida por Cristo. Uma vida vivida por Cristo é uma vida de pessoas que descem do pedestal da sua justiça própria, dizendo eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e humildemente se preocupam mais com o relacionamento e pedem perdão. Ou, de outra forma, descem do pedestal também para aceitar esse perdão, para perdoar. Uma vida vivida para Cristo tem a capacidade de olhar para o outro sem um julgamento carnal, mas olhando para ele como alguém que necessita do amor e da misericórdia de Deus, tanto quanto eu. E por isso o jeito que eu vou agir com essa pessoa é controlada pela misericórdia e pelo amor de Deus. Essas coisas são, talvez, tão profundas, que você ouça tudo isso e trave. E fale, não pode ser tão profundo assim. Porque algumas coisas aqui no meu jeito eu gosto e quero continuar assim. Porque não sei se abandonar essas coisas que eu amo tanto vão me dar felicidade mesmo. E você pode dizer que isso está tão enraizado dentro de você que você nem consegue dar o primeiro passo para isso. Você nasceu assim. E não é culpa sua. O que eu posso te dizer é que isso é uma luta muito grande mesmo. E eu concordo com você. Você não pode sair desse lugar. Mas é exatamente por isso que Deus oferece para você um novo nascimento. Uma nova vida. Começada do zero, se for preciso. Sem nada disso que nasceu com você, que é a essência de você, sendo dona de você. O dono da sua vida é Deus. É por isso que Paulo vai chegar à conclusão nesse texto, dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Novo nascimento. Uma vida farta de alegria, uma vida vivida em plenitude. É tudo isso que Deus tem para você. Quando você olha para a cruz, e esse amor te constrange, e esse amor te conduz na vida, Deus entra no processo da desumbigalização da sua vida, de levantar seus olhos, olhar para Deus e ver pessoas para cuidar, para amar, para servir, para se dedicar. Essa vida, ela só é experimentada por quem nasceu de novo. Não tem jeito. Se talvez é seu caso de ouvir o Evangelho, mas não saber se nasceu de novo, o nascer de novo começa com a sua entrega, com esse reconhecimento de dizer, Deus, sozinho eu não posso mais. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de perdão, eu preciso dessa restauração que você promete. Por outro lado, talvez você nasceu de novo. Creio que a grande maioria aqui. Que entregou sua vida para Jesus, que vê o poder de Deus atuando na sua vida. Para você que está nessa condição, eu não quero trazer aqui uma mensagem pesada para você se sentir culpado, é exatamente o contrário. Eu quero te dar esperança que Deus tem muito mais para você. Mas muito mais. Pela graça dele, ele vai te transformar. E talvez só falte você deixar de olhar para si mesmo, levantar os olhos e entrar nesse projeto de Deus para a sua vida, que é você servir a Ele nesse reino
que Ele está trazendo para esse mundo. Que é você fazer tudo para a glória dEle, que é você louvar e adorar Ele com tudo que você tem. Deus garante, essa é a vida a ser vivida. E se Ele é o Criador, se Ele que inventou esse negócio de viver e tudo mais, a gente sabe que Ele é quem melhor sabe o que a gente precisa, o que vai fazer a gente feliz. Se eu posso concluir com uma coisa que para mim é muito preciosa, é que essa ideia de desumbigalização da sua vida pode ser engraçado. E eu acho que é um jeito engraçado de falar. O que para mim é uma das maiores verdades. Que Deus transforma vidas. E Ele quer transformar a sua. Cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E o que você vai experimentar nesse processo é a imagem de Cristo sendo feita em você. Dia após dia. Glória em glória. Você vai ver você conseguindo dizer não para coisas que você achava que não podia. Dizendo sim para coisas que você achava que não iam te dar prazer. E você viver uma vida plena e satisfatória para Jesus Cristo. É nesse sentido que eu quero orar com vocês. Eu quero, apresentado tudo isso, pedir para Deus que Ele mostre para cada um aqui exatamente essa vida, cheia de satisfação, propósito, dignidade, valor, que em Cristo Ele tem para você. Curve sua cabeça, ore comigo. Deus, o Senhor é o Deus de amor, Pai. E eu entendo, Deus, que muitos e muitos aqui, Deus, encontraram o Teu amor na vida, Pai. Naquele dia, Senhor, em que o Senhor entrou com tudo, Pai, com todo o Seu amor, preenchendo a vida de cada um, Deus. Muito obrigado por isso, Deus. Pai, eu te peço que, pelo poder do Teu Espírito, Pai, o Senhor nos convença de que não só o Senhor nos ama como a gente é, mas o Senhor tem mais para a gente. O Senhor quer dar para a gente uma vida liberta de tudo que nos prende, Pai, de tudo que nos faz olhar só para a gente, Deus, e faz olhar para o outro, Pai. Deus, planta no nosso coração o caráter de Cristo. Deus, faz de nós, Pai, a imagem do Teu Filho, Deus. Deus, faz de nós pessoas que vivem para Jesus. A cada dia, a cada passo, a cada momento. E que essa vida vivida para nós mesmos, Pai, se está cheia de pecado, se está baseado no que é vazio, Deus, se está com desejos que nos controlam, Deus nos liberta, Pai, para uma vida cheia de valor e de propósito, que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor, eu sei. Pai, eu peço que os valores eternos, que o amor a Cristo Jesus, Pai, invada o nosso coração, de modo que a gente seja constrangido, Deus, a não querer mais nenhuma vida, a não ser essa maravilhosa que o Senhor oferece para a gente. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.